Terceiro passo para detonar em contabilidade. Qual seria o terceiro passo? O terceiro passo aqui seria entender os elementos das demonstrações financeiras. Quais são os elementos das demonstrações financeiras? Igual a tudo, a contabilidade tem os seus elementos, tem os seus aliados. Tanto em Angola, Moçambique, Cabo Verde, em Portugal, ele tem os seus aliados. Mas uma coisa que eu quero te dizer, não importa em que parte do mundo, os aliados são os mesmos. Ele não muda de aliados. Ele é fiel a estes aliados. E o que eu quero que entendas? Primeiro, que a contabilidade só tem 5 elementos. Nada mais do que isso. Não 7, nem 10. Simplesmente 5, ok? Toda a contabilidade é baseada em torno disso. Os outros são consequência desses. Certo? Eu gosto de utilizar uma abreviação própria que eu lhe chamo APPCP. APPCP. Ativos, passivos, patrimônio líquido, custos, proveitos. Esses 5 elementos, que também são chamados de elementos financeiros, podemos associar ou representá-los por intermédio das demonstrações financeiras. Os 3 primeiros elementos, ativo, passivo, patrimônio líquido ou capital, serão mostrados no balanço patrimonial. Ok? Eles vão para o balanço patrimonial. Os outros 2, custos e proveitos, vão para as demonstrações de lucros e perdas, DRE, certo? Mas agora vamos entender isso corretamente com mais profundidade. O que é o ativo? Recursos, bens direitos controlados por uma entidade como resultado de acontecimentos passados e do quais se espera que fluam para a entidade de benefício econômico futuro. Se você não tiver nenhum bem controlado por uma entidade que não seja de acontecimentos passados, do quais se esperam benefícios econômicos futuros, você não tem ativo. Resumidamente, podemos dizer que ativo é tudo aquilo sobre o qual a empresa tem controle. Se a empresa tiver controle sobre algo e houver benefícios econômicos futuros, então isso é ativo. Simples assim. Passivo, obrigações presentes da entidade provenientes de acontecimentos passados, do pagamento dos quais se espera que resultem os fluxos de recursos da entidade, incorporando benefícios econômicos futuros. Passivo. Obrigação, passado. Houve um acontecimento do qual surgiu uma obrigação que você tem de pagar. Essa obrigação vai te incorporar benefícios econômicos futuros, mas você tem que liquidar. Então, tanto ativo quanto passivo podem ser circulantes, aqueles que têm um período inferior a 1 ano, e não circulantes, aqueles que têm um período superior a 1 ano. Aqui o circulante ou não circulante vamos usar. Em Angola, Moçambique está habituado a dizer não corrente e corrente. Então, podemos mudar. Não corrente e corrente. Não vai mudar nada. O conceito é mesmo. Tá bom? Patrimônio líquido ou capital. Capital é todo o dinheiro que os sócios colocam na empresa. Mas por que tem 2 nomes? Já se fazendo essa pergunta, por que tem 2 nomes? Patrimônio líquido? Coloca aí nos comentários. Por que tem 2 nomes? Patrimônio líquido ou capital? Quem conseguir responder por que tem 2 nomes, pode solicitar um vídeo e a gente vai ter o maior prazer de fazer este vídeo. Coloca esse desafio aí. Certo? E a definição científica do capital próprio é que é o interesse residual no ativo depois do passivo. Proveito. O proveito é a entrada bruta de dinheiro. É suficiente? Que eu deixo assim? Não, né? Vamos lá. Definição científica. Aumento dos benefícios econômicos durante o período na forma de influxos ou melhorias de ativos ou diminuição de passivos que resultem em aumentos dos capitais próprios, que não sejam relacionados com as contribuições dos participantes no capital próprio. Custo. Diminuição dos benefícios econômicos durante o período na forma de excluxos ou perdas de valor de ativos, ou no aumento de passivos que resultem em diminuições de capitais próprios, que não sejam os relacionados com as contribuições aos participantes no capital próprio. Então, podemos aqui afirmar que o custo de todo qualquer gasto ou saída de caixa que uma empresa tem e que esteja diretamente relacionada com a produção dos produtos ou serviços. Então, esses são os 5 elementos da contabilidade. Óbvio que deles derivam outras situações, derivam outros processos, mas esses são os 5 elementos. São os 5 elementos principais das demonstrações financeiras. Beleza? Seria o 4º passo para detonar em contabilidade. O 4º passo seria entender a dualidade da contabilidade. Seria a dualidade da contabilidade. Isso é a grande questão.
Quando mais novo, acredito que cada um de nós aqui lembra, não importa o lugar onde estiver, né? Nós aprendemos jogos de sinais, porque são princípios universais, né? Nós aprendemos jogos de sinais, né? Na multiplicação, em que fazíamos aquele jogo menos vezes mais dava menos, e mais vezes menos dava menos. Não importava em que posição o menos ou mais tivesse, ele daria o mesmo resultado. Lembra disso? Então é mais ou menos assim que funciona a dualidade da contabilidade. Em contabilidade, sempre que falamos de transações, seguimos essa metodologia que se chama dupla entrada. E registramos 2 aspectos de cada transação. Cada transação terá 2 aspectos ou 2 efeitos. Ok? Um é débito, outro é crédito. Podes querer perguntar o que é débito e o que é crédito. Débito e crédito não significam absolutamente nada. São apenas 2 termos abstratos que usamos na contabilidade para representar algo. Depois vamos entender isso melhor quando começarmos a construir o conceito da contabilidade. Quando estivermos a fazer os lançamentos no software Primavera e relacionar isso com as obrigações, ativos, poderás compreender tudo isso melhor. Aqui o que vale a pena ressaltar é que débito e crédito, você sabe que eles apenas significam o princípio da dualidade ou dupla entrada ou o princípio das partidas dobradas, conforme nos deixou o nosso pai da contabilidade. Então, toda transação sempre terá um débito e um crédito, e o valor deles sempre será igual. A isso também chamaram o princípio das partidas dobradas, conforme falei anteriormente, ou os aspectos duplos da contabilidade. Você não pode dizer que o crédito é bom e o débito é ruim, ou vice-versa. Eles simplesmente representam o princípio da dualidade. Para entendermos melhor o débito e crédito, vamos fazer uma tabela simples por intermédio dos saldos, utilizando os elementos da contabilidade ou das dimensões financeiras, conforme vimos anteriormente. São ativo, passivo, capital próprio, custo, proveitos, certo? Então, para o ativo, o saldo, a natureza dele, o saldo é sempre devedor. Não conseguiria te dizer porque, assim como você não conseguiria me dizer que o portão tem carga positiva e os eleitores têm carga negativa. Do jeito que não consegue me responder isso, eu também não conseguiria responder isso. Quando quiseres aumentar o ativo, você tem débito. E se quiseres diminuir, tens crédito. O passivo tem saldo credor. Quando quiseres aumentar, tens crédito. Quando quiseres diminuir, tens débito. Capital tem saldo credor. Quando quiseres aumentar, tens crédito. Quando quiseres diminuir, tens débito. Custo tem saldo devedor. Quando quiseres aumentar, tens débito. Quando quiseres diminuir, tens crédito. Proveito tem saldo credor. Quando quiseres aumentar, tens crédito. E quando quiseres diminuir, tem débito. Então, é assim, o princípio da dualidade. Ambos têm débito e crédito. Então, resumidamente, o que é que eu quero que você entenda? É que débito pode ser mais ou menos. Crédito também pode ser mais ou menos. Princípio da dualidade. Dupla entrada. Partidas dobradas. A dupla entrada na contabilidade, você precisa entender a dualidade, certo?